Vem para o discipulado? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz do seu desespero? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá em Gênesis 21, que é a história de uma serva chamada Agar, uma escrava, né? No contexto da história, Agar teve um filho de Abraão, mas a promessa, né, que Deus tinha para Abraão não era um filho com a escrava, mas era um filho com a sua mulher Sara, e isso aconteceu. Sara teve um filho chamado Isaac. E já havia um desentendimento muito grande entre elas duas, até que Sara viu o filho da Agar caçoando, né, implicando, vamos dizer assim, como seu filho. Ela pede que Abraão a despeça. E aí Abraão pega pães, coloca água num odre e dá e despede Agar. A Bíblia fala que Agar começa a vagar pelo deserto, ela não sabe meio que para onde ir, até que a água acaba. Quando a água acaba, Agar se desespera, ela pega o menino, coloca a distância dela, porque ela diz que não aguentaria ver o menino morrer. Lembre-se, a bolsa dela tinha pão e tinha água, somente a água que acabou. Mas para ela, a mente dela já decidiu o fim. Qual era o fim que a mente dela decidiu que ia ser? O menino vai morrer. H estava com medo de ver o que nem tinha acontecido ainda. Quer dizer, H antecipou um futuro desastroso que ainda não tinha acontecido. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Deus vem e fala com Agar. E fala com Agar para levantar, pegar o menino, pois ele tem uma grande promessa do menino, porque do menino também será uma grande multidão. Olha só que interessante, gente. Deus pega a mente de Agar e tira a mente de Agar de um futuro que a mente dela vislumbrou e conduz Agar para um futuro na qual Deus está declarando. Gente, isso é um exercício que você pode colocar em prática na sua vida, porque muitas das vezes a causa do teu sofrimento é por algo que ainda não aconteceu, porque a sua mente ela está antecipando um futuro desastroso. E aí você precisa pegar a sua mente e reposicionar ela num futuro prometido por Deus. Eu lembro que Pedro, quando nasceu, Deus me deu uma palavra sobre ver as minhas gerações. E eu tomei aquele versículo, né, para mim, crendo de que eu vou ver Pedro, né, meu filho grande, vou ver os filhos dos seus filhos, né, vou ver meus netos, e eu vou ver a geração do Pietro. Então eu tomei posse dessa palavra sobre a minha vida. Quando o Pietro era bem pequenininho, ele um dia dormindo, ele engasgou com um leite e engasgou real. A minha mãe, eu lembro que eu estava na minha mãe, acho que foi no primeiro mês, o Pedro devia ter um mês, eu acho. Eu fiquei na casa da minha mãe, acho que os 2 primeiros meses, né? Eu fiz cesárea. Eu lembro que minha mãe teve que fazer, inclusive, a manobra, né? Aquela manobra que chama, né? Para poder eles desengasgar com leite. E a gente sabe que engasgo em criança pequena leva a óbito. Então, só que na hora que aquilo acontecia, eu me lembrava exatamente dessa passagem. Então, eu não deixei a minha mente me levar pro pior cenário, Pietro engasgar e morrer, por exemplo. E eu tinha uma questão na minha família que nós perdemos um bebê de engasgo. E então isso era uma coisa que para mim era muito possível acontecer. Então, mas nessa hora eu lembro que eu me agarrei nessa palavra, eu lembro que eu olhava e falava, o Senhor falou que eu ia ver os netos dos meus netos. Então, Pietro, Pietro vai ficar bem. Então, ali foi um momento que eu tive que ter fé, transicionando a minha mente para um futuro que eu cria, e não o que a minha mente estava criando. Veja bem, o desespero de H é que a água tinha acabado. Antes de Deus trazer a água, Deus transiciona a mente de H para um futuro, que é a promessa sobre o menino. O problema, gente, nunca vai ser a sua falta de recurso. O problema é sempre a nossa mente presa num futuro que não é real. E você precisa trazer a sua mente de volta. E é importante você entender que quando você está tomado por essa emoção, olha só que interessante que acontece com H. Depois que Deus transiciona a mente dela, a Bíblia diz assim, ó, e Deus abriu os olhos de H e ela viu o poço d'água. Perceba, a Bíblia não diz, e Deus fez brotar um poço. E Deus fez surgir um poço milagrosamente. Não, não, não. A Bíblia diz, Deus abriu os olhos de H. Quando a nossa mente ela está sendo roubada por esses pensamentos, eu acredito que o diabo trabalha muito nisso também, em ajudar com que a nossa mente fique mais desesperada. Quando a gente está nesse mix de emoções, a gente tende a não ser racional e aí a gente não consegue enxergar o óbvio e nem a solução. Então, outro exercício que eu quero deixar para você fazer é
Quando você se pegar igual H, desesperada, que é normal, tá? Você é um ser humano, né? Isso é normal. Não tome nenhuma decisão. A decisão de H foi abandonar o menino lá debaixo da árvore. Então, a minha direção para você é: não tome nenhuma decisão. Não tome. E vai buscar o Espírito Santo para que ele possa reposicionar as suas emoções. Uma vez que as suas emoções estiverem reposicionadas e a sua mente não estiver sequestrada, você vai começar a enxergar a solução, que vai parecer que apareceu ali milagrosamente, mas na verdade sempre esteve. Olha que interessante, a H se desesperou por algo que estava na frente dela. Ela viu o poço. Deus não fez o poço brotar ali, o poço já estava. Então, o que eu creio é que para todos os nossos problemas e dificuldades, a solução sempre vai estar logo à frente. Só que muitas vezes a gente fica igual a Agar, prostrada, primeiro girando no deserto sem saber o que fazer, porque o desespero dela já começa quando ela tem que partir. O desespero dela aumenta quando a água acaba. Ao invés dela ir orar, fazer qualquer coisa, porque ela conhecia o Deus de Abraão, a Bíblia fala que ela abandona o menino e vai chorar num canto. Então, quando ela ouve a voz de Deus e conversa com o Senhor, transiciona a mente dela para a promessa, ela enxerga o poço. Então, eu quero te falar que você vai enxergar a solução para esse problema que você está passando. Mas só que você precisa fazer esse movimento que foi feito com H. Traz a tua mente de volta, recalibra as suas emoções, muda o destino que a sua mente está criando, porque tu tem que ter coerência com o que você crê, e o Espírito Santo vai trabalhar, eu não tenho dúvida, e eu sei que você vai voltar aqui para contar o testemunho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que faça sentido para você, graça e paz.